gente não tem muita conexão com a realidade, com a percepção verdadeira, que nós somos feitos de carne e osso e nós esquecemos que estamos aqui de passagem, que existe o final, tem a finitude e a gente manda ver. Muhammad Ali, por exemplo, grande lutador de boxe, se ele imaginasse que hoje ele ia ficar um pouco com um pensamento meio conturbado, de tanta pancada que ele levou na cabeça, quantos atletas aí, Dorian Yates, o grande fisiculturista, campeão várias vezes do fisiculturismo. Hoje você vê uma foto dele, o cara tá magrinho, tá abatido. Flex Wheeler, que também grande campeão do fisiculturismo, perdeu uma parte da perna. Ronnie Coleman, outro grande fisiculturista, forçou tanto ali com uma carga excessiva que ficou na cadeira de rodas, hoje está tentando se recuperar, ficar em pé, poder movimentar, pelo menos andar. Quando a gente é jovem, a gente pisa no acelerador sem dó, bebe e dirige e faz muita besteira, muita bobagem. Se a gente estivesse num sonho, sonhando ali, e dentro do sonho você acha que ele é real, você pinta e borda, e quando você acorda você acha um absurdo, incoerente as suas ações. A nossa percepção da realidade é muito fraca, esquecemos que somos de carne e osso, precisamos ter o bom senso pé no chão. Muitas vezes nós somos pais, somos irmãos, amigos e queremos dar um conselho para uma pessoa mais jovem, muitas vezes as pessoas vão acatar o nosso conselho, vai se irritar, é preciso a pessoa passar por aquelas fases todinha. Então as pessoas, a linha do tempo, se a gente pudesse de vez em quando assim do próprio corpo assim, e assistir os vídeos como fosse um Big Brother, a gente não tem o hábito de refletir. Quando a gente reflete, a gente se comporta de uma forma melhor. Você tem que conversar com você mesmo, fazer um filme, rebobinar esse filme, visualizá-lo e por várias perspectivas, vários ângulos, multifocalmente, você vai perceber que realmente precisa ter um outro comportamento. Tudo que você faz tem uma consequência, toda atitude que você toma tem consequências, ação e reação, efeito e causa, e a gente vai nessa aí, a deriva, se achando mais bonito, mais belo, a idade chega, a conta chega e com ela chega consequências, muitas vezes trágicas, e muitas vezes o maior momento de reflexão é no leito de hospital, no momento de muita dor, que a gente começa a perceber o próprio corpo. A gente só percebe o próprio corpo, as próprias ações, quando está sentindo muita dor, é quando a gente se volta para si. E quanto a isso, esse momento não chega, a gente pisa no acelerador, manda ver, sobrecarga, excessivamente você faz de uma forma estúpida. Eu lembro do meu professor de judô, meu segundo professor de judô, que falou: Aldemir, você é um cara muito forte, mas essa virilidade acaba. Ou seja, depois de 20, 30 anos eu fui perceber que ele quis dizer que a força acaba, as dores chegam, as limitações começam a aparecer. Esses atletas olímpicos é muito maravilhoso, mas aí faz 5, 6, 7 cirurgias, lá na frente a conta vai chegar, a musculatura vai enrijecer, os nervos vão ficar duros. Muitas pessoas sobrecarregam demais com a fama, com o sucesso, e quando param, entram em depressão, como essa atleta Simone Biles ficou abatida, conseguiu retornar, porque ninguém estava preparado para esse embate, esse conflito sem público, e a cabeça vira e tem outras percepções. A gente não faz um trabalho para se centralizar e entender que realmente existe um espaço de tempo, é muito curto e tem que ser bem vivido. E a gente desperdiça muitas horas, oportunidade de lidar com as pessoas que a gente mais ama e indo lá para fora, para outros ambientes, outros países, viajando o mundo inteiro, até para outros planetas, mas nunca viajando para si mesmo. A gente roda e percebe que depois de toda essa viagem, o mais importante estava do nosso lado, as pessoas do nosso lado, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Você sem qualidade de vida, você sem saúde, você não é nada. E a gente usa e abusa dessa juventude, achando que é demais, que é o popstar, que é a estrela, que é o bonito, que é a bonita, que pode tudo e faz tudo, no auge da juventude. E não que você tenha que ser pessimista, mas viver de uma forma mais coerente, com mais bom senso das suas ações, das suas atitudes, para depois receber essas consequências, essas contas chegarem de uma forma não tão desastrosas, não tão sofridas, não tão polêmicas. Então a gente está nesse sonho como um sonho que você sonha à noite dormindo, e você pensa que é uma realidade, e pensa que é tudo aquilo, não é nada daquilo, ou pensa que é demais, é menos, você pensa que é de menos, você é um pouco mais. Saber dosar, perceber mais o que está ali ao seu redor, ter uma reflexão mais, voltar-se para si ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, fazer análise. Só que a gente não para, nossos miolos são mole, os miolinhos mole, a gente pensa de uma forma muito alienada. Isso muitas vezes tem pessoas que são parentes, são maduras, mas não são maduras, nas suas atitudes são incoerentes, são imprudentes, e a gente vê muitas vezes até líderes que você fica achando que a pessoa está liderando, dentro daquela liderança tem uma criança mimada, rebelde,
quer fazer porque quer fazer, porque acha que tem que fazer e não tem noção das consequências. Tudo que sobe, desce. Efeito pirâmide, a gente vai subindo, subindo, esquece que vai ter que voltar, vai ter que descer. Nada melhor do que a técnica como maratonista, aquele que começa moderadamente, gradualmente vai aumentando e gradualmente vai reduzindo. Saber subir, saber descer, numa cadência moderada, sempre dosando essa dosagem que é a famosa sabedoria, que é o discernimento, tem muito na Bíblia, saber discernir, dosar, fazer a coisa na hora certa e da forma certa, que possamos trabalhar ainda em tempo para não pesar no nosso futuro as consequências, as nossas atitudes e ações. Como é que você está? As suas atitudes e ações estão boas, estão coerentes? Trabalhe com a coerência, com o bom senso, com o equilíbrio, com a moderação. Com a moderação você chega longe. Não pode misturar bebida com volante, não pode humilhar as pessoas. Quem humilha será humilhado, quem tira será tirado. Não julgar para não ser julgado e ficar mais na manha, mais tranquilo e desenvolvendo esses miolos não tão moles, mas mais consistente, mais lúcido, com mais amor no coração, não querendo ser o bonzinho, mas também nem ser o bad boy, mas só uma pessoa mais coerente, lúcida, sábia, afetuosa, sabendo que estamos aqui uma experiência terrena, que nós somos espírito. Não se apavorar, não entrar em pânico, mas também não se achar demais. Equilíbrio, moderação na sua vida. E os resultados no final vão ser mais moderados, com mais durabilidade, um pouquinho mais de durabilidade, com mais qualidade. Eu sou o Aldemir Borges, sou locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Dá meu like, inscreva no canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes. Forte abraço, beijão, tchau e até o próximo encontro.